Olá, vamos falar da osteoporose e do raquitismo. O que é a osteoporose? Ela é uma doença sistêmica progressiva caracterizada pela diminuição da massa óssea e deterioração da microarquitetura. Ela torna os ossos mais frágeis e aumenta o risco de fraturas. Mas, mesmo que haja diminuição da quantidade de osso, a composição permanece a mesma. Quais são as características morfológicas? As trabéculas elas ficam mais finas e menos conectadas, o que compromete a integridade estrutural do osso. Também há um desequilíbrio no remodelamento ósseo, então predomina a reabsorção pelos osteoclastos do que a formação pelos osteoblastos. Então, na situação normal, o osteoblasto ele construindo a matriz do tijolo e o osteoclasto está quebrando numa velocidade normal, mas na osteoporose, o osteoclasto ele tá adoidado, ele quer degradar mais o osso e reabsorver para o corpo. Agora, também a redução da densidade mineral óssea. Então, tem uma redução ali da densidade, fica menos volume de osso, massa de osso por volume, o que enfraquece o esqueleto. Então, qualquer fratura ali, qualquer trauma pode fraturar o osso. E também a deterioração da microarquitetura óssea, em que a gente observa ali uma desorganização na estrutura interna do osso. Então, tem a ruptura dessa microarquitetura e um aumento da porosidade, como nós podemos ver aqui nessa figura, em que o lado esquerdo é um osso normal e o direito é um osso com osteoporose. Quais são as causas? Principalmente hormonais, né? Então, as mulheres, após a menopausa e os níveis de testosterona também nos homens também vão caindo. E ali a osteoporose primária é uma parte ali da osteoporose que é a mais prevalente, né, a maioria dos casos, e afeta principalmente mulheres pós-menopausa e os homens mais velhos. Também tem os fatores agravantes, que é a deficiência de vitamina D e cálcio, o uso de alguns medicamentos, né, e também o tabagismo com consumo excessivo de álcool, além do fator genético ali, se você tem um histórico familiar de osteoporose. E na osteoporose primária, né, continuando sobre esse assunto, a estatura do corpo, a estatura da pessoa diminui por causa da menor massa óssea, e todos os fatores ali que nós falamos, agravantes, aumentam o risco de perda óssea e desenvolvimento da osteoporose tanto em homens quanto em mulheres. Tem várias doenças associadas, várias delas hormonais, como a doença de Cushing, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, hipogonadismo, várias doença celíaca, até câncer. E a gente também tem a osteoporose secundária, que ela pode ser causada por várias doenças, né, e hábitos prejudiciais, medicamentos. Quais são os medicamentos que podem induzir a osteoporose? Progesterona, corticoides, hormônios da tireoide, alguns quimioterápicos e anticonvulsivantes, além daqueles químicos, né, que a gente falou, que é o consumo excessivo de álcool e o tabagismo. E também tem a osteoporose idiopática. Esse termo idiopática é quando a gente não sabe qual é a causa. Esse tipo de osteoporose ocorre em mulheres antes da menopausa e em homens com menos de 50 anos. Então não tinha nenhuma causa para estar acontecendo. E isso acontece em crianças e adolescentes, né, além desses grupos de pessoas que têm níveis normais de hormônios, níveis normais de vitamina D e nenhuma razão para ter esse osso fraco. Agora, o raquitismo. O raquitismo é caracterizado por anormalidades na formação da placa epifisária. A placa epifisária é uma placa ali que tem umas células ali de reserva para dar um espaço para o osso crescer. Então, resulta na desorganização celular e atrasa a maturação óssea. A principal causa é a falta de mineralização óssea devido à baixa concentração de cálcio e fósforo e a deficiência ali da vitamina D, que ajuda na deficiência desses minerais. Então, tem a hipocalcêmica e a hipofosfatêmica, né? E ela afeta o desenvolvimento ósseo em crianças. Então, não é em idosos, como é a osteoporose, né? Ela resulta em ossos amolecidos, frágeis ou com deformações e atrasos no crescimento. Então, ali dá pra ver um osso saudável e um osso com raquitismo. Uma ilustração, né? Agora, as características anatomopatológicas. Tem um alargamento ali e deformidade das metáfises, que a gente vai ver. Isso acontece principalmente nos ossos longos, e essa característica é chamada de rosário raquítico. É um sinal clínico que bate o olho e já vê que é raquitismo. Isso ocorre pelo crescimento descontrolado da cartilagem naquela placa epifisária que a gente falou. Então forma nódulos ali na junção costa-condral, que é onde as costelas se ligam ali ao externo no tórax, e dá uma aparência de rosário ali no tórax. E também, outra característica é o atraso na maturação óssea. Então, ó, essa é uma imagem ali do rosário ali. Outra é a desorganização da arquitetura celular, então tem essa desorganização na placa epifisária, e aí contribui para as deformidades ósseas. Essas alterações resultam em deformidades esqueléticas, então tem o arqueamento das pernas, o atraso no crescimento dos dentes e até alterações na coluna vertebral. Agora, as características fisiopatológicas são a perda renal de fosfato, então reduz a reabsorção, e também é causado ali por esse fator FGF23, que ele atua no raquitismo hipofosfatêmico hereditário. Também a absorção intestinal reduzida do cálcio e do fosfato, né? Também, a gente tem que apontar que tem diferença entre os tipos de raquitismo. Então, no hipofosfatêmico, a mineralização óssea deficiente ocorre por baixos níveis de fosfato e disfunção osteoblástica. Já no raquitismo calcipênico, tem hipocalcemia e aumento do paratormônio. E também tem a alteração da 1,25 de hidroxivitamina D3, que mesmo com a hipofosfatemia normalmente estimular a produção, né, dessa vitamina, os níveis dessa vitamina normais ou discretamente reduzidos. Então, tem um defeito ali na conversão. As formas de raquitismo hipofosfatêmico tem tanto hereditário com hipercalcúria. Esse é um dos tipos, né? E também tem a mutação do transportador de sódio fósforo 2C, na PIC2C. Aí tem no raquitismo hipofosfatêmico hereditário com hipercalcúria, tem mutações no transportador tipo 2C, do fosfato e sódio, e causa um transporte defeituoso de fosfato, então leva à hipercalcúria. E ali estão as nossas referências bibliográficas, né, os referenciais que nós usamos para preparar esse material. E muito obrigada pela sua atenção.